Muito bem. Então, vou convidar todos e todas de volta aqui. Então, Bruno, a Kátia e a Fátima Marinho, para a gente conversar um pouquinho. Existem algumas perguntas já bastante interessantes aqui. Kátia, uma delas foi sobre o nome desse programa que você mencionou, não sei se você colocou no chat, né, de parceria com o poder público. Se eu não me engano, é NCD Sprints, né, você mencionou, né? Eu vou colocar aqui no chat. Tá ótimo, muito obrigado. E eu já vou aproveitar e trazer uma pergunta para você, então, que foi aquela, né, que eu fechei, então, já colocando que a gente voltaria ao tema, que é quais são as principais preocupações da OMS ou do departamento, da unidade que você faz parte, em relação a DCNTs em 2021, e, ao mesmo tempo, o que vocês acham que vai funcionar bem ou vai potencialmente até se desenvolver durante 2021, em termos de enfrentamento das DCNTs? Bom, obrigada pela pergunta, uma pergunta bastante intrigante e ela tem uma capilaridade grande dentro da OMS, né? Cada departamento, cada unidade está tendo agora com a Covid, na prioridade não mudou, mas o enfoque, talvez tenha até levantado um pouco mais, né, a necessidade de trabalhar com as doenças crônicas, principalmente agora a gente vê que os maiores casos, né, os casos com maior complicação são casos de pessoas que sofrem de alguma doença crônica, principalmente diabetes, hipertensão, e outras. Então, isso, na verdade, o positivo de tudo isso é que está chamando atenção muito. O Crônicas está sendo colocado de novo, né, no debate de saúde. Se a gente quer realmente melhorar a situação do Covid, a gente tem que olhar, né, as doenças crônicas, tanto a prevenção como o controle, o tratamento. A OMS está lançando, e vai lançar agora em abril, o Diabetes Global Compact. Eu acho que, não sei se você já escutou, mas é uma iniciativa que está sendo lançada, dando mais atenção para diabetes em particular, devido aos números assustadores que a gente vê do aumento, as complicações que a Covid ha demonstrado com os pacientes de diabetes. Se espera que em 2030, eu tenho o número aqui, 570 milhões de pessoas tenham diabetes, estejam vivendo com diabetes. Então, os números, né, a mortalidade de diabetes, eu acho que a Fátima pode até me complementar, Fátima, você que acompanha os números bem de perto, mas ela retrocedeu, na verdade, retrocedeu no sentido de avançar, de reduzir, né, as mortes prematuras por diabetes. No caso da diabetes, é ao contrário, ela cresceu acho que uns 5%. Então, comparado com outras doenças crônicas. Então, a gente está vendo que a ação, tanto da prevenção quanto do controle, não está sendo efetivo. Então, diabetes vai ser um tema que está sendo dado... Eu não quero dar prioridade, mas está sendo lançado uma iniciativa especial para diabetes. A outra iniciativa dentro do câncer é o câncer cervical, que está sendo uma atenção muito especial para a OMS, né, implementação das estratégias e das políticas relacionadas ao câncer cervical, tanto né, da vacina, mas também de todo o que é o controle, tratamento, etc. Dentro do nosso departamento, a gente é uma formiguinha, né, pensando no tamanho da OMS. E o que a gente realmente olha é como a sociedade, né, os outros setores e os outros atores, eles podem e devem contribuir na implementação, no apoio dessas agendas, que são diversas. O Bruno comentou, obrigado, Bruno, por trazer esse tema. Essa é uma prioridade também dentro da nossa unidade, de como a gente pode incluir, e Márcia, você também fez ótimas colocações naquele seminário, como a gente pode, nós, tomadores de decisões, de políticas, de programas, de serviço,
incluir a perspectiva, a experiência das pessoas que vivem com doenças crônicas. Isso não está muito bem estabelecida, não existe muita evidência também na literatura. Esse ponto que você colocou das capacidades, de dar capacidade para o governo precisa ser capacitado para poder assumir esse tipo de participação, as próprias pessoas também precisam receber instrução de como elas podem fazer o papel delas dentro dessas discussões nas políticas públicas. Então, é uma área que não só o nosso departamento, mas o doutor Tedros, ele está enfatizando muito a participação da sociedade civil nas discussões de saúde em geral, e a gente toma, então, para a área das crônicas. E dentro do outro enfoque que a gente realmente quer poder apoiar, é esse enfoque do setor privado, como a gente pode potencializar e não a participação do setor privado nas medidas, no que a OMS pede, né, como suas políticas públicas, e como os governos podem, então, fazer esse pedido sem que tenha interferência da indústria, sem que tenha, que afete as políticas públicas que acontecem nos países para a defesa das doenças crônicas. Então, dentro da nossa unidade, a gente está focalizando bastante nisso, tentando apoiar os países, buscando ferramentas para apoiar os países nesse avanço. E só mais um ponto, eu acho que a Covid, ela trouxe uma discussão importante a nível saúde, a nível desenvolvimento, que não existe saúde, não existe desenvolvimento econômico se não existe saúde, acho que está claro. E as empresas hoje, elas, a maioria delas, eu não posso dizer por todas, mas elas têm bem clara, né, o papel da saúde nesse contexto do desenvolvimento econômico. Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem agora de poder trabalhar para ter essa mudança de paradigma mesmo, de tentar ver como a gente pode, juntos, como sociedade, poder desenvolver melhores políticas públicas que realmente impactem positivamente a saúde. Excelente, muito obrigado, Kátia, pela contribuição, e certamente são temas que nós do Fórum valorizamos muito. Em relação ao primeiro ponto que você citou, da preocupação de diabetes, né, nesse ano, que 2021, então, vai ser um ano de grande preocupação em relação à diabetes, porque os números pioraram, né? Então, em outras doenças crônicas, o enfrentamento levou a uma redução, pelo menos, do aumento das mortes, do aumento do número de casos, etc. Em diabetes parece que não, que continua se agravando, né? Então, é como se fosse uma condição ainda que precisa de muito, né, de muito esforço para se conseguir aí reverter esse aumento do número de casos, aumento do número de mortes, e eu não poderia deixar de comentar isso, principalmente porque parece contraditório, né, exatamente por esse motivo que o Bruno trouxe, que esse ano marca os 100 anos da descoberta da insulina, que foi uma das principais descobertas da medicina do século passado e que transformou completamente o que era, né, a expectativa de vida de uma pessoa com diabetes, e 100 anos depois nós estamos lutando ainda, né, uma das principais doenças crônicas, principais causas de morte no mundo ainda é o diabetes, né? Então, infelizmente, nesses 100 anos, ao invés de comemorarmos, né, seria ótimo se a gente pudesse só comemorar os 100 anos de descoberta da insulina, a gente está, na realidade, absolutamente engajado em buscar soluções, buscar alternativas para enfrentar de forma mais eficaz aí o diabetes, mas principalmente as suas consequências quando falta acesso, falta cuidado adequado, né, em todo o mundo, e não só no Brasil. Sobre o câncer cervical, de colo de útero, que você disse, nós também ficamos muito contentes no último encontro do Fórum SOT, sétimo encontro do Fórum em outubro, em fazer um painel sobre esse tema, né, onde engajamos tanto a Organização Pan-Americana de Saúde, como o Ministério da Saúde e secretarias estaduais em abraçar
esse tipo de câncer que poderia ser evitado, né, se houvesse aí mais vacinação, né, uma cobertura vacinal maior e também se tivesse aí diagnóstico oportuno, tratamento oportuno, né? Então, infelizmente, ainda causa muitas mortes no Brasil e poderia não estar causando tanto. E, bom, e sobre o avanço das parcerias, acho que isso nos chama a atenção também, né, por o fato de que as parcerias público-privadas e com o terceiro setor provavelmente vão ser agora a grande resposta durante esse ano para conseguir, né, dar assistência, então, enfrentar as DCNTs mesmo durante a pandemia. Né? Então, acho que o trabalho isolado dificulta muito que, durante uma pandemia, se consiga responder e enfrentar as DCNTs. Né? Acho que a resposta vai precisar, né, eu acredito, e acredito como fórum também, vai precisar ser cada vez mais essa. Então, esse trabalho em parcerias. Muito bem, eu vou passar então para a Fátima. Então, Fátima, se você quiser comentar também alguns desses temas que nós conversamos agora, mas estão todos também com muita expectativa para que você comente sobre a volta às aulas, né? Então, se você teria algum comentário em relação a isso, as crianças com DCNTs, né, agora na volta às aulas, se é uma preocupação maior ou não, se isso deve ser discutido caso a caso, se deveria existir, ser implementado uma política pública a esse respeito. Então, eu até coloquei isso num comentário que me perguntaram, assim, nós não tem, né, não tem nenhum protocolo, nenhuma orientação, o que fazer com as crianças que eu já reconheço que tem alguma doença já, que vai se cronificar, né, que já estão convivendo. Acho que o Bruno mesmo falou que o diagnóstico dele de diabetes já foi depois dos 15 anos, então é possível que o que a gente está vendo também assim, porque, gente, é um número de mortes absurdo, de 2.000 crianças por síndrome respiratória aguda grave, menor de 15, 60.000 hospitalizados. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, até o começo de agosto, foram 4 crianças, exatamente 4, hospitalizadas com síndrome respiratória aguda grave. A gente tinha 35.000 naquele período. E faleceram lá 100, enquanto que aqui, naquela época, já faleceram 10 vezes mais. Então, assim, se a gente fosse comparar com os países que estão com as aulas seguindo, né, como na Europa, vários países, né, França, Espanha, estão com as crianças em aula, mas não se compara o número que a gente tem de casos graves em crianças e de mortes em crianças. Então, isso significa que a gente tem que olhar para a gente começar a entender o que está acontecendo e começar também a ter condutas definidas, protocolos definidos, para olhar para essas crianças que estão com um risco mais aumentado. Né? Porque a gente, assim, você tem muitas outras, então, síndromes também, você tem já as crianças que já nasceram com alguma malformação congênita cardíaca, que é a malformação congênita mais frequente, tá? Para vocês terem ideia, são alguns milhares que nascem por ano e sobrevivem, não é? Assim, ter protocolo para elas, porque elas têm direito de estudar, não é? E elas têm direito de viver. Ela não pode estar sob risco. E você percebe que, como não tem orientação, os pais também não sabem o que fazer, muito menos as escolas. Então, eu queria, assim, essa necessidade que a gente tem que se colocar também, elas nesse cenário, tá? Com essa cepa, então, mais infectante, eu estou bastante preocupada, que a gente tem um aumento grande, a gente já viu a redução da idade média dos casos graves, tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos, já caiu a idade média, tá? E é possível que a gente comece a ver, além do que a gente já está vendo, que como ele fica com um risco menor, a gente não dá importância, mas
Isso vai fazer aumentar muito a mortalidade nessa faixa etária. Essas 2.000 crianças que já faleceram com síndrome respiratória aguda grave, desses 2.000, as que foram por influenza, foi muito pouco, não chegou a 1% desses 2.000. Então, assim, qual é o vírus respiratório que está sendo tão agressivo assim com as crianças? Uma grande parte morre sem a causa, o que fica como não especificado a essa insuficiência respiratória grave, né? E isso é um aumento nessa série, se você pensar assim, anualmente, se você contar todas as hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, nós tivemos 39.000, né, em 2019. E 2018 foi mais ou menos isso também. Então, fica em 39.000, 40.000, 38.000. Gente, a gente teve 60.000 só de criança menor de 15. Né? Se a gente for considerar os adultos, então, você pode, teve 1 milhão, né? É incomparável. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, né? E a gente não está olhando, a gente está olhando muito para o adulto, com toda razão, o idoso, especialmente aquele com doença crônica e tem mais, mas a gente tem que olhar também para aquele que nem devia morrer, nem devia nem hospitalizar, não é? Porque, então, se ele é tão, assim, pouco suscetível, né, a gente esperaria, então, que fosse bem menos, como a gente vê em países desenvolvidos. A gente está vendo lá isso, olha, inclusive, a gente já estava olhando para isso, um jornalista da BBC de Londres veio nos contactar para discutir isso, porque ele falou, olha, é impressionante como o Brasil tem morte de criança por Covid. Nós não estamos vendo isso em nenhum outro país desenvolvido, né? Então, eu fico com medo por isso, não tem protocolo para as escolas. Como é que eu vou proteger essas crianças que têm maior risco? Como eu já falei, assim, 34% das crianças com diabetes, a letalidade é 34%. Das crianças sem diabetes, é 13%. Tá? Então, você, olha, se você colocar as crianças com asma, você também tem um risco aumentado, não é? Então, você tem que começar a pensar, bem, ok, nós queremos que voltem às aulas, né? Mas qual é a conduta segura para essas crianças e como é que eu vou identificar? Né? Porque senão a gente sempre vai estar pensando que a doença crônica é só uma questão de idade, não é? Mais velho, então ficou, tá? Ok, ela aumenta com a idade, com o envelhecimento, mas eu tenho que olhar para as outras idades também, né? Que elas também são suscetíveis, e a gente está vendo crianças sem nenhuma comorbidade, inclusive, né? Fazendo Covid grave, né? Nós aqui na Faculdade de Medicina da USP, no hospital, das clínicas, no Hospital da Criança, já entraram várias crianças, né, graves, tá? E a gente não está, assim, muitas não tinham nenhuma comorbidade. É possível que fosse latente? Pode ser, mas, assim, aparentemente elas eram crianças sem nenhuma comorbidade. E o aumento, e se você pegar essa faixa de 2 anos, então, que aí essas eu não sei realmente, né, talvez alguma congênita, mas se você pegar as mortes dessas crianças de 2 anos, que fica entre 2 e menor que 5, 2 a 4, menor que 5 anos, são muitas mortes, né? A gente tem quase 40% das mortes nesse pequeno grupo, e essas crianças de 10 a 14, que aí você já tem diagnóstico de alguma doença como diabetes, ela já tem uma asma que já está bem caracterizada, a letalidade delas aumenta bastante, a gente tem bastante criança também com essas comorbidades. E elas precisam estar seguras, né? Não pode correr esse risco. Fátima, tem algumas perguntas aqui que eu acho que algumas delas você já respondeu, inclusive, né, sobre as novas cepas, né, ou variantes do vírus aí, né, que são mais infecciosas. Então, você já comentou que você se preocupa muito, né, então, que apareceram tanto aqui como na África do Sul, na Inglaterra, né? Então, essas cepas, uma diferente da outra, e todas aparentemente com um potencial maior de infecção, então que isso se espalhe entre as crianças também, acho que é isso, se eu entendi bem.
E acho que outras perguntas aqui que se encaixam também, o Edivaldo tem mandado aqui algumas manifestações, algumas perguntas também interessantes, né? Uma delas ele fala sobre que diabetes tipo 1, 90%, então, né, há algum tempo já essa pesquisa que dizia que 90% estava fora dos seus alvos de glicose, né, diabetes tipo 1. Então, será que não seria por isso também que essas crianças estão no risco ainda? Essas crianças eu acho, com glicemia aumentada, estão com variabilidade glicêmica e principalmente com mais dificuldade de acesso agora aos cuidados que elas tinham antes, eventualmente elas se tornaram um grupo de risco, será que pode ser isso? E até sem diagnóstico, né? Algumas, porque chega naquela faixa etária do diagnóstico, né? E você tem um serviço reduzido de assistência. Não é? Então, a gente observa um aumento no excesso de morte. A gente já tem um excesso de morte no país de 24%. E esse excesso de morte não é só devido à Covid, ele é também devido a doenças crônicas, e a gente tem excesso de morte entre as crianças também. Né? Então, a gente avaliou a faixa etária menor de 20 anos só para causas naturais, excluindo causa externa. A gente já vê um excesso de mortes grande entre elas. Se você comparar com outros países, gente, pega Portugal, vamos olhar, olha até para os Estados Unidos, está com a incidência alta, assim, o excesso que a gente tem é muito maior. Então, assim, a gente tem alguma coisa acontecendo aqui que tem a ver, com certeza, com esse risco aumentado, com a falta, então, da assistência, que não se está dando, né? E as famílias não tendo, sabe? Você não tem a quem recorrer. Não é? Você acaba ficando sem saber, imaginando que vai passar logo. Então, e olha só, eu estou chamando esse vírus, o novo, de cepa, porque eu já discuti com alguns amigos virologistas, a gente está entendendo que é uma mutação mesmo, porque, assim, ter variante do vírus, porque como ele é um código de RNA e ele nunca vai se replicar igualzinho, né? Você sempre vai ter alguma variantes, né? É normal. Mas, assim, essa se caracteriza mesmo com uma mudança importante, que ela vai bem no spike dele, né? E que pode, assim, inclusive, estar reduzindo já, assim, os anticorpos que você tem para outra forma, ele já não é tão eficiente para essa. Então, ela aumenta, inclusive, para os riscos de reinfecção, tá? E ela se torna, então, mais difícil ainda para algumas vacinas, isso ainda não está provado, mas isso é alguma coisa que a gente ainda corre o risco de, em breve, com essa constante transmissão do vírus, com uma alta incidência, você tem uma variação, e aí, de fato, um novo vírus que não vai ter vacina que vai dar conta, vai ter que fazer outra. Tá? Então, por isso, tem que controlar rápido. E não tem, como a gente está falando sobre crianças, né? Não tem nem vacina aprovada para crianças, né? Então... Ainda mais isso. Não, a gente não está olhando para as crianças, né? Definitivamente. Tá. É bastante preocupante. Fátima, tem uma outra pergunta antes de eu ir para o Bruno, para saber um pouco também o comentário dele sobre essas questões e outras questões que já tem aqui para ele. Tem uma questão interessante aqui, que talvez eu possa fazer um comentário breve também, da professora Franciele, se já se vê complicações, eu entendo, né? Então, sobre morbidade, ela quer saber, né? Em relação a DCNTs, porque as pessoas, né? Como a gente viu, câncer que teve menos, foram canceladas cirurgias, diabetes, as pessoas tiveram dificuldade de acesso, a gente teve também um movimento grande no final do ano sobre pessoas que ficaram sem os insumos de diabetes, né? Para continuar os cuidados. Então, né, essa pergunta da professora Franciele, se já tem algum estudo mostrando se isso teve já um impacto importante sobre morbidade, né, também das pessoas durante esse período de nós estamos esperando um impacto agora. Nós devemos publicar agora, em 2021, um estudo sobre esse impacto, que vai ser em vários países, tá? Não só a mortalidade, né, como também o impacto na carga da doença. Porque a Covid
ela tem um impacto enorme aumentando a carga, porque muitos dos que estão recuperados, eles não estão curados, né? Porque eles saem com sequela. Nesse sentido, não há cura, entendeu? Você reduz o seu estado de saúde, né? Piora, né? E vai viver com a doença crônica pulmonar. Quem teve pneumonia extensa pela Covid, né, vai ficar com fibrose pulmonar, vai ficar com uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, nós estamos aumentando enormemente o número de gente com uma pneumopatia e outros podem ficar com outras sequelas, porque a Covid também está aumentando. Como ela faz uma coagulação, né, ela aumenta o risco de trombose, nós temos vários já sequelados, né, de AVC. Observem isso, a gente vai depois mostrar como aumentou o número de mortes por doença cardiovascular não especificada, e está tendo muita morte no domicílio. Ela aumentou muito porque as pessoas, ou em parte, têm medo de buscar ir a um hospital, ou porque também não conseguiu assistência e tenta, de alguma forma, lidar com o problema de saúde que está percebendo, né? Então, isso está aumentando a mortalidade, né, tanto no domicílio e muitas vezes chegando ao hospital já tarde. Tá? Então, a gente deve estar publicando junto com o estudo de carga global de doenças, agora em 2020, sim, esse impacto. Tá? A gente ainda não finalizou o estudo aqui, nós estamos trabalhando. Então, novas DCNTs, então, podem surgir, inclusive, ou se associar a DCNTs já existentes devido à infecção pelo novo coronavírus. Exatamente. Imagina você com diabetes, que hospitalizou, se recuperou, mas ficou com uma lesão pulmonar. Então, você já acrescentou mais né, um outro risco para a sua condição de saúde, ou seja, você está perdendo saúde. E essa perda tem um impacto grande na população. Acho que isso deixa bem claro, né, Fátima, como a gente deve priorizar em 2021 das pessoas com DCNTs, que elas continuem recebendo a atenção que elas precisam, os cuidados de qualidade, né, tendo acesso aí ao tratamento que elas precisam, né, e como também as políticas que, né, de certa forma, favorecem a proteção dessas pessoas devem acontecer, né? Devem não só ser implementados, né? Porque isso a gente, desde o início da pandemia, né, se falou sobre distribuir para 3 meses os medicamentos para a pessoa não precisar voltar ao posto. A gente fez a pesquisa que você participou conosco e a gente viu que 21% só das pessoas estavam realmente recebendo para 3 meses, como já havia sido anunciado pelo ministro da Saúde, pelo governador, por muitos secretários estaduais. Então, assim, a importância de se implementar de verdade políticas que protejam essas pessoas que têm maior risco, né, e que vão lotar mais as UTIs e que ainda vão depois carregar outras DCNTs associadas, né? Então, assim, acho que em 2021 a gente aprendeu muito, né, e de forma dolorosa em 2020 para agora em 2021 a gente avançar de forma melhor planejada, né? Eu espero, Filmar, que, olha, eu tenho uma grande amiga, cirurgia de câncer adiada, agora o câncer está inoperável. Assim, isso deve estar passando com muitos outros, milhares, né? Porque, lembra, a gente estima 2 milhões de pessoas com câncer no Brasil pela Pesquisa Nacional de Saúde em tratamento. Tá? Imagina quantos milhares, então, não estão hoje com câncer inoperável porque foi adiado. Sabe? Não tem mais condição de ficar assim, gente. Primeiro tem que expandir o serviço mesmo. Eu vejo um negocinho não cresce, não é? Vocês não acham? Assim, tem que expandir, não tem muito jeito. Você vai ter que garantir assistência para quem está precisando e que não tem Covid. Tá? E você tem que estar preparado para o excesso que vem de Covid e vem agora. Tá? E tem que estar isso organizado. E isso vai ficar um tempo, isso não vai passar agora. Tá? A gente já esperou muito. Eu não sei nem por quê, porque é óbvio que isso ia se estender. Bom, vou conversar um pouquinho agora com o Bruno sobre, né, Bruno, fica à vontade para fazer comentários também sobre esses temas que nós
já discutimos um pouco aqui, mas é claro que eu vou procurar puxar mais a minha conversa para o lado da participação social, e a gente tem uma pergunta aqui que você deve ter visto, né, como potencializar essa participação, né? Olha aqui, uma pergunta para o Bruno: quais ações as pessoas podem ter para fortalecer as ações das organizações civis, né? Essa é uma pergunta. Acima tinha uma pergunta, um comentário também, de que muitas vezes o espaço nas comissões de saúde que o usuário teria, eles não acontecem, né, e são simplesmente tomados pelo próprio gestor. Então, gostaria que você comentasse esses diferentes aspectos, Bruno, por favor. Tá, acho que a primeira oportunidade que eu enxergo e de maneira alguma comparando as situações, mas num contexto que tanto se fala de pluralidade e diversidade, se a gente tem vagas específicas reservadas por questões étnico-raciais, por questões de identidade de gênero, por que não nas secretarias estaduais, municipais, até mesmo no Ministério da Saúde, não ter posições ou um número mínimo de pessoas com DCNTs para que ocupem essas posições, e não pura e simplesmente por elas terem DCNTs. Da mesma maneira que não é isso que acontece nas vagas que são voltadas específicas para a população negra ou para a população LGBT. São os melhores que são escolhidos. Então, não é simplesmente a pessoa vai ser alocada por ela ter uma condição crônica, mas ela vai ser alocada pelas suas capacidades, e ela ter uma condição crônica é uma prerrogativa, porque é o que você falou, no final das contas, Mark, a decisão final é a nossa, e por mais que o gestor assine o cheque, quem paga o preço da decisão somos nós, e muitas vezes, infelizmente, com as nossas próprias vidas. Então, acho que a primeira oportunidade que eu enxergo é começar esse debate, por que não trazer as pessoas com doenças crônicas, e não são pessoas com doenças crônicas simplesmente por elas terem essas doenças crônicas, mas são pessoas capacitadas dentro das suas áreas de conhecimento, e principalmente voltadas para a área da saúde, que poderiam agregar muito ao debate, trazendo uma nova perspectiva e garantindo que, minimamente, a nossa voz seria escutada e estaria representada. Quanto aos fóruns de participação social, eu não sei desse contexto específico, mas é prerrogativa, e isso está assegurado em lei, a porcentagem de cada um dos grupos nesses fóruns. Então, tem um percentual garantido para o grupo de usuários, um percentual garantido para os trabalhadores e um percentual garantido para os gestores. Então, se esse percentual não está sendo respeitado nesse caso específico, eu acho que é algo que precisa ser investigado. O que eu enxergo é uma desarticulação muito grande, de uma forma geral, das doenças crônicas, em relação, por exemplo, às doenças ou condições infecciosas ou transmissíveis. Você pega o próprio movimento do HIV e AIDS, eles são muito mais articulados do que o movimento das DCNTs de uma forma geral. Hoje a gente tem no CNS, né, no Fórum de Usuários, tem uma formação que tem organizações do terceiro setor, da área principalmente de câncer e diabetes, mas eu acho que também, fazendo a meia-culpa, as organizações, né, da sociedade civil que pautam as DCNTs poderiam se articular de uma forma mais ordenada e levantar essa bandeira única e parar a tentar de trabalhar em silos, porque por mais que
na pauta de incorporação de terapias e medicamentos, cada uma tem as suas especificidades do ponto de vista holístico, né, do ponto de vista geral, elas têm as suas causas, raízes, e elas têm as suas necessidades muito parecidas. E, por último, o que eu acho que a própria sociedade civil pode fazer, para além dessa questão da organização e do diálogo, de uma frente única, né? Eu acho que a sociedade civil tem o dever e a responsabilidade de monitorar de perto. Se não tem os principais atores interessados, que são as pessoas com DCNTs, se elas não exercem o seu papel, se elas não exercem sua cidadania de garantir que os seus direitos sejam cumpridos, como esperar que os gestores e os tomadores de decisão, que entre as suas agendas e suas pautas têm dezenas delas, né, das quais a grande, enfim, as DCNTs não necessariamente são uma prioridade, isso vai ser feito. Então, acho que, de uma forma geral, acho que, resumindo, articulação e que esses espaços sejam abertos a nível municipal, estadual e federal. Obrigado, Bruno. E acho que esse tipo de perspectiva e de participação é fundamental nesse momento, né? Um momento de crise, né? Se a gente não estiver aberto nesse momento para a participação efetiva da sociedade civil, quando estaremos? É um risco, inclusive, né? Bom, tem outras perguntas aqui muito interessantes. Acho que uma delas eu vou aproveitar para começar trazendo para o Bruno, e daí vou pedir a complementação da Fátima. Eu vou ler um comentário aqui também que foi colocado anteriormente com uma pergunta, né? Vocês acreditam que políticas de identificação das DCNTs de forma mais contundentes são uma forma mais eficaz de ter estratégias específicas e com maior otimização de recursos? Da Patrícia Carvalho, a Patrícia De Luca também colocou sobre a preocupação em relação a recursos, né, que estejam direcionados, né? A Rosiana está colocando também sobre os conselhos aí municipal, estadual e federal de saúde para participação da sociedade civil efetiva, né, nesse processo, né? Contudo, a gente ouve muitas críticas também, né? Muitas vezes nós temos muitos membros do fórum que participam desses conselhos e que muitas vezes não sentem, né, que o conselho ele tem uma contribuição, né? Não acaba não tendo uma voz tão importante quanto a sociedade civil muitas vezes gostaria de ter, né, no sentido de decisão dos gestores, né? Mas sem dúvida é importante que se participe, mas é importante que a gente cobre cada vez mais, né? Eu acredito que o Bruno também pode comentar a esse respeito, para que o que é discutido nesses conselhos norteie, né? Desculpas pela palavra, norteio não é hoje em dia uma palavra muito apreciada, né? Mas que ajude aí o gestor de verdade a tomar as decisões, né? Bom, mas eu vou... Depois o Bruno pode fazer comentários a esse respeito, mas a pergunta que eu vi aqui da Thaís Fonseca Veloso de Oliveira, que eu gostaria de começar pelo Bruno e depois passar para a Fátima, porque é uma pergunta muito importante para o fórum também, é por que a obesidade não é considerada quando vocês falam de doenças crônicas? Bom, eu vou começar respondendo já dizendo que não é verdade, muito pelo contrário. O Fórum DCNTs ele tem um grupo de trabalho especificamente sobre obesidade, né? E como a gente apresentou no início, obesidade foi destaque da nossa Carta de Prioridades, que foi escrita no final do ano passado, entendendo que o Ministério
deva encarar a obesidade como uma doença e tratá-la assim como doença, né? Lançando mão das diferentes estratégias que existem para tratamento de obesidade e portanto, nós consideramos sim, né? Mas acho que eu queria ler essa pergunta até para que o Bruno pudesse explicar um pouco melhor quando ele falou sobre o comportamento, as escolhas, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas são julgadas, né? A obesidade carrega muitas vezes um estigma, né? Você consumiu muito alimento, você não se exercitou, né? E o Bruno, no início da fala dele, ele falou que existe aí uma crítica importante, um entendimento de que não são simplesmente escolhas, né? E daí eu gostaria de pedir também a comentário, ele pode comentar também mais para a Fátima depois, a preocupação sobre a obesidade, porque a obesidade tem nos preocupado muito como fórum, porque muitas vezes ela é subestimada, né? Então se fala, a gente se viu muito na televisão, essa pessoa não tinha comorbidade nenhuma, só era um pouco gordinha, né? Então não se dá a atenção de que na realidade uma pessoa que teve um quadro mais grave de Covid-19, muitas vezes ela teve esse quadro mais grave porque foi associado à obesidade e não se prestou atenção que a obesidade estava presente, né? Se minimizou esse aspecto, né? E acho que a Fátima pode falar, inclusive, sobre óbitos prematuros por Covid-19 que tenham a ver com obesidade. Bruno, quer começar? Bom, vamos lá. Em relação à obesidade não ser considerada uma condição crônica, isso é do ponto de vista normativo da OMS. Ela não está listada na matriz 5x5 das 5 principais doenças crônicas. É importante destacar que, assim como o tabagismo, né, a obesidade possui CID específico, então é sim considerado uma doença. Do ponto de vista de políticas públicas, como o Mark trouxe, um dos principais argumentos, né, para a obesidade não ser considerada uma doença, ou tratada como uma doença, é que isso aumentaria o estigma das pessoas que vivem com essa condição. E, na verdade, eu acredito que é justamente ao contrário, porque aquilo que você não nomeia, aquilo que você não identifica, você não consegue tratar. Acho que, perdão o nome, mas eu vi rapidamente a Rita comentou aqui no chat, né, que a obesidade é uma doença multifatorial e é importante ressaltar que o diabetes tipo 2 também, apesar delas não serem necessariamente estarem atreladas, mas elas têm fatores comuns, né, como as DCNTs de uma forma geral, mas acredito que a obesidade e diabetes tipo 2 mais ainda. Então, sim, ela precisa ser encarada em termos de políticas públicas, assim como o tabagismo também, né, como uma doença. Ela já em termos, enfim, normativos, elas têm CIDs específicos, e é importante destacar que não é questão de escolha, não é questão de falta de caráter ou falta de vontade, como colocado aqui pela Patrícia, é uma questão multifatorial e que a indústria de bebidas e alimentos ela tem um papel muito importante e um papel extremamente negativo nessa equação. Quando a gente fala de parcerias multissetorial, acho que é fundamental que a gente construa parcerias, mas que a gente tenha muito claro os limites, né? Que tenha muito claro quais são os conflitos de interesse. Então, eu não consigo ver nenhum aspecto positivo que uma indústria da área de produtos ultraprocessados, enfim, de bebidas açucaradas, como essas entidades, essas organizações, elas podem se juntar e elas podem somar forças no debate do enfrentamento, uma vez
que as atividades fins dela levam à morte. Dado um paralelo muito grotesco, mas seria a mesma coisa o envolvimento da indústria armamentícia na promoção da paz. Então, se as armas de fogo são uma das causas da violência e as bebidas açucaradas e os produtos ultraprocessados são uma das causas principais da mortalidade decorrentes, enfim, de diabetes, obesidade e outras doenças crônicas, como eles vão ser envolvidos nesse debate, como eles vão contribuir. Então, eu acho que é isso. Espero ter respondido os pontos que você levantou. Caso não, me coloco à disposição. Obrigado, com certeza, Bruno. Foram contribuições muito importantes. Fátima, se você puder também contribuir com esse aspecto. Um comentário rápido. Então, assim, o que é doença mesmo é obesidade mórbida, tá? A gente tem trabalhado a obesidade primeiro dividida em sobrepeso e obesidade mórbida, considerando a obesidade mórbida realmente como uma doença, tanto que ela tem código para permitir que você possa cobrir as cirurgias ou intervenções. A obesidade em si, ela faz parte do que a gente chama de fator de risco e dos riscos aí que a gente pode olhar. Riscos metabólicos, né, que muita gente tem, né, e isso associa, especialmente dentro dos riscos comportamentais, acho que o Bruno estava apontando a questão da alimentação, né, você tem um contraponto aqui, que a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, eles dão mais obesidade, isso já é amplamente publicado, em 2018, a publicação do Saúde Brasil, que é do Ministério da Saúde, tem um capítulo que é uma excelente revisão feita pelo professor Carlos Monteiro, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre alimentos ultraprocessados. Além de causar alguns tipos de câncer, bastante associado ao câncer de mama, ele, sem dúvida, está associado com a obesidade, incluindo a obesidade mórbida. A gente não está vendo nenhum tipo de controle. Então, assim, não adianta você querer culpar o indivíduo, né, quando você tem um comportamento social que é induzido. Tá? Então, a gente, desde as propagandas super bem feitas, até de alguns elementos, né, ultraprocessados, especialmente para criança, né? Aí você já começa o vício de pequeno, né? Então, assim, você tem toda uma indução de consumir determinados tipos de alimentos, né? E você, no final, você culpa o indivíduo. Quer dizer, você não controla a propaganda, não regula a propaganda, você, no mínimo, tinha que fazer isso, tá? E as pessoas não são alertadas, né? Então, fica pela decisão, quer dizer, o risco, além disso tudo, né, você também tem a população mais pobre, que, sinceramente, gente, alimento fresco é bem mais caro que um ultraprocessado. Tá? Então, você empurra todo mundo para um tipo de consumo, né, que é um tipo de consumo que muitos países desenvolvidos já estão abandonando, e essa indústria do ultraprocessado precisa vender o produto em algum lugar. E ela vai vender onde? Nessa revisão do professor Carlos Monteiro, o Brasil tem 20%, isso também está nas nossas pesquisas, 20% do consumo alimentar no Brasil é de ultraprocessado, enquanto nos Estados Unidos 50%. Então, a gente tem uma possibilidade excelente para aumentar esse consumo. Se a gente olhar para as regiões norte e nordeste, especialmente a norte, que tinha uma tradição alimentar muito ligada à cultura indígena, gente, metade já abandonou, metade já está consumindo massa branca, que não tem nada a ver com aquela cultura. Mas, no fundo, as pessoas, como veem isso, não só na propaganda, mas você vê isso também no entretenimento, né? Vale para as novelas, shows e tal, as pessoas querem parecer com as populações do sul do Brasil. Elas querem ser iguais, porque não, eles são tão legais, tão bonitos aqui na novela, são todos tão, né? Não, assim, puxa, todo mundo vive bem, é tão bonito aí, por que eu não vou comer igual a eles, não é? Então, assim, tem toda, lembra de a Danone, andou fazendo isso, pagando vendedoras que vão de casa em casa na Amazônia, incluindo nos barcos, ou seja, vai até nas populações ribeirinhas, vendendo
os iogurtes, os danoninhos, né? E ainda vende a prazo. Tá? E as pessoas acham que isso é saudável, elas não sabem que não é. Entende? Assim, ela troca o outro fresco por esse, porque ela é induzida a fazer isso, e não tem nenhum alerta, né? A nossa política toda de rotulagem, né, das embalagens de alimentos está parada, ela não seguiu adiante. Tá? Houve tanta discussão, tanta consulta pública, ficou pronta, né, a política, mas não foi implementada. Enquanto não tiver uma política forte, a obesidade vai continuar subindo, não tem jeito. E entre as crianças e jovens, observem, educação física não é mais obrigatório na escola. Foi tirada a obrigatoriedade, né, ainda no governo Temer, o que é um absurdo. Quer dizer, você estimula ainda a comer mal e ainda tira. A única possibilidade de fazer exercício físico na escola não existe mais. Tá? Então, tem todo eu diria que é uma política que vai aumentar ainda muito mais a obesidade nessa população. Já tem aumentado e continuará aumentando sem uma política firme para mudar essa tendência. E não vejo uma luz no fim do túnel tão perto, está longe ainda. Não, espero que você esteja errada, Fátima, que na realidade a rotulagem frontal seja prontamente implementada, né? Isso faz parte da nossa carta de prioridades também, e a gente acompanhou esse processo, você sabe, dentro do fórum de CNTs, e a Patrícia De Luca, que faz parte da nossa comissão organizadora, que é profissional de educação física, tem insistido muito também nesse problema da educação física nas escolas, né? E tomara que isso seja revisto também para que as crianças tenham essa oportunidade tão importante, né, de praticar atividade física. E se você puder rapidamente falar sobre o risco de, né, associação entre obesidade e agravamento de condições de Covid-19, acho que isso a gente viu naquele gráfico que eu mostrei no início, né, mas as pessoas subestimam muito, né, essa associação, né, e talvez esteja até ligado com os óbitos prematuros, Fátima. Então, tem que ver, de fato, assim, o quanto que, de fato, você tem uma exposição e uma causa, tá? O quanto que a obesidade ela interage com a Covid. A gente sabe da obesidade. O que nós estamos falando, imagina que você está falando, é o sobrepeso, que ele é muito mais frequente, né? É muito mais frequente que a obesidade em si. A gente está vendo muitas pessoas com sobrepeso, mas será que é exatamente por causa do sobrepeso? Será que eu não estou querendo encontrar um defeitinho para justificar? Né? Porque, em teoria, o sobrepeso teria... Né? Claro, com muitos anos, mas o que a gente está vendo nas pessoas jovens, eu não atribuiria ao sobrepeso delas, né? Eu estou vendo outra coisa ali. Eu poderia pensar em alguém que tem um sobrepeso de, sabe, muitos anos, mas a gente sabe que, na realidade, o sobrepeso e a obesidade, ele reduz com a idade, né? Assim, os mais velhos eles não têm um sobrepeso muito, nem são obesos, isso tende a reduzir com a idade, é exatamente o contrário, tá? E eu acho que tem uma tendência de culpar as pessoas pela sua própria morte. É interessante porque elas já foram punidas o suficiente por morrerem, né? E você ainda bota a culpa nelas, né? Por que então ela não fez isso? Por que então ela podia ter feito dieta? Por que ela era hipertensa, né? Por que ele está, sabe? O que a gente está vendo é que tem uma mortalidade aumentada no Brasil, ela aumentou em 24% o excesso de mortes. Isso nunca aconteceu. Tá? Nunca, não teve nenhuma doença que impactou na população de aumentar 24% o excesso de mortes na população. Nós estamos falando em termos populacionais. Tá? Botei até o link no chat, se alguém quiser olhar esse estudo de excesso de mortes, que vai só até o início de dezembro, a gente vai atualizar agora, a gente está fazendo com o CONAS. Então, assim, o que explica esse aumento? Muita gente, claro, muita gente com doença crônica teve a data da morte adiantada, não é? Pois ele podia morrer daqui a 10 anos e morrer esse ano, o ano passado, tá? Mas isso é morte, é a antecipação da data da morte. As pessoas podem viver muito mais,
né? E essas pessoas, então, que têm sobrepeso, elas poderiam viver muito, morrer até bem velhinho, até, né? Isso não seria um risco para elas, exatamente, para morrer, tá? Então, assim, de fato, eu tenho aqui uma tentativa de culpar o indivíduo pela sua própria morte, né? Enquanto que eu tenho um problema de política pública aqui. Porque quando a gente olha para o impacto geral na população, eu tenho que olhar para o coletivo, né? Não posso ficar olhando para o indivíduo. Tá? Então, os obesos mórbidos, com certeza, eles estão com muito maior risco, eles já são, o que a gente chama de, realmente é uma doença, tá? Mas se você for olhar a classificação da obesidade, desculpe, não tem nenhuma classificação objetiva ali. Ela é eu olho e boto. Tem que ser objetiva a classificação, não pode ser percebida, né? Ela tem que ser uma medida, tá? E a medida não está bem feita. É um desafio ainda, né? Mas sim, claro, como a Covid é uma doença inflamatória, tá? A obesidade ela tem uma inflamação associada, assim como o diabetes, né? Assim como as gestantes também, pelo ciclo, pelos hormônios, elas também têm uma inflamação, tá? E a Covid é uma doença que causa uma inflamação geral, né? Ela não é uma doença pulmonar, só é uma doença sistêmica, tá? Então, ela associa com quem mais tem essa tendência também, ela vai fazer forma mais grave, e tem muita gente que não é obesa que também tem tendências, tá? Ter reações inflamatórias mais graves, tá? Então, talvez eu esteja atribuindo a um fator, né, uma causa que talvez não esteja associada com ele, tá? Então, acho que a gente precisa olhar com cuidado, mas, sem dúvida, uma orientação mais geral. Cuidem-se, distanciamento social é importante, né? E se você tiver algum fator de risco para doença crônica, é melhor também ficar mais alerta, tá? Eu acho que essa é a principal recomendação. Ótimo, acho que deu para entender. A gente percebe até o desafio que vai ser quando for se priorizar algum grupo em relação ao outro, né? E se a gente for, né, considerar a obesidade, né, como que a gente vai fazer quando for para vacinar, né? Qual grupo vai receber, qual grupo não vai receber, qual vai ser o critério. Vai ser talvez um próximo webinar que a gente vai ter que fazer para discutir um pouco isso também, né, em relação à parte de vacinação. Bom, eu agradeço muito, nós já estouramos o tempo faz tempo, peço desculpas para os que ficaram, né, os que tinham hora e perderam a hora, para não perder nenhum minuto do nosso webinar, e agradeço que tenham ficado até essa hora. Agradeço muito a doutora Fátima Marinho, que é uma parceira desde o início do fórum, continua sempre sendo e trazendo reflexões interessantíssimas e importantíssimas. O Bruno, que tem uma experiência aí fantástica, né, de advocacy, né, tanto nacional como internacional, e pôde contribuir muito com as nossas reflexões de hoje. Muito obrigado aos dois, obrigado a todos, e logo mais divulgaremos o nosso próximo webinar e as próximas atividades do fórum. Acompanhem, por gentileza, através das nossas páginas no Facebook, Twitter e LinkedIn. Até logo. Gente, obrigada, viu? Um abraço. Se cuidem.